chorando e buscando a graça de Deus. Foi quando a rainha Esther disse: se vós todos fazerem isto, eu me disponho a minha vida perante o rei, e se for possível até que perecendo pereço, mas eu vou chegar perante o rei e pedir pela vida de vocês. Meus pesados, a vida nossa nesse mundo depende de você ter uma comunhão com Cristo. Eu agradeço a Deus porque desde do meu tempo de juventude, da minha mocidade, eu nasci nesse mundo para pregar esta palavra, para falar desse santo nome eterno que mora aqui em cima dos céus. Eu prego esta palavra como se realmente vocês estivessem vendo alguma visão celestial aqui no meio de vocês. E a mensagem que vai à frente, vocês vão ver bem de perto quando um jovem ora a Deus como uma pessoa mesmo na idade. Importa ele. É quando se entrega totalmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu decidi a minha vida no Paraná, numa cidade por nome de Formosa do Oeste. Ali, a primeira coisa que Deus fez na minha vida foi me selar com uma coisa das mais importantes, que como se fizesse um documento e assinasse, carimbasse e dissesse assim: vai agora, e aonde tu pisar as plantas dos teus pés, eu estarei contigo. Apareceu, irmãos, nas palavras singelas, como uma coceira nas minhas mãos, como uma lepra do antigo, um verme que comia minhas mãos. Eu era capaz de rasgar as minhas mãos de tantas coceiras com dores. E o terminar de coçar, eu via sangue que brotava nas minhas mãos. Isso foi lá ainda em 1966. No início da minha vida, logo poucos dias depois de que eu aceitei Jesus. Eu estava à beira de uma estrada, como se fosse essa uma estrada real. E eu, ali numa grande tormenta tão terrível, quando o sangue saía das minhas duas mãos, eu fui para de trás de uma moita para não ficar exposto à estrada. E ali eu comecei a orar a Deus. E eu clamava ao Senhor de uma tal maneira. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, coisa importante sucedeu naquele momento. Apareceu como se fosse ao lado do nascente como se fosse uma buzina, uma corneta com som muito importante, como uma tempestade muito terrível que vinha de encontro ou passando por cima de mim. E ali, naquele momento que passava aquele som e ia levando e carregando toda aquela enfermidade, eu fiquei ali congelado por espaço de bom tempo. E aquela enfermidade foi embora junto com aquele som daquela buzina. O anjo do Senhor passou ali. E poucos dias depois, eu me levantei e disse: levantar-me e terei na casa dos meus pais, onde eu cheguei aqui neste lugar. Daqui, meus prezados irmãos, amigos, eu encontrei as minhas irmãs, as duas primeiras, Ana e a Mercina. Que essas coisas fiquem registradas para sempre, porque ninguém conhecia o Senhor dos céus, ninguém tinha visto falar dessa palavra tão viva, assim como elas aceitaram. E eu orava aqui de uma tal maneira, como essa serra que vocês contemplam. Eu subia essa serra não só uma vez, mas por várias vezes, para orar o Senhor lá em cima. E assim, meus pesados irmãos, quando elas aceitaram Jesus, não era só mais um, mais três e já orava. Deus, a primeira coisa, fez de libertar a casa dos meus pais aqui. Daqui eu saí para uma cidade como todos aqui
conhece, eu quero deixar registrado como Condeúba. Ali eu morei por espaços de mais de 10 anos. E eu fazia esses trechos aqui a pé, ou a cavalo, ou muitas das vezes em cima de uma bicicleta. Era o carro que nos conduzia naquele tempo. E grandes coisas Deus fez nesses momentos dessas viagens. Eu quero deixar pelo menos 3 coisas das que aconteceram nas minhas idas e voltas, porque o nosso espaço de tempo não dá mais para mim ir mais além do que isso. Mas que uma certa vez eu saí de Condeúba com carro de boi, ou que seja, eu vinha com carro de gasolina até uma certa instância. Ali tinha um fazendeiro, se não me esqueço por nome, de Bino, a quem nos emprestou um carro de boi para que nos conduzisse umas crianças e algumas outras bagagens que nós tínhamos. E ao sair nesses campos, no deserto, formou uma tempestade de chuva muito terrível. Quando levantava as torres de nuvens negras, quando os trovões tremiam a terra, e quando os relâmpagos de caracol dos radiantes brilhavam, e ali começou aquela grande tempestade. Eu senti o poder de Deus naquele momento, que aquela chuva vinha atrás de nós bem perto, e ela ia na nossa frente, e como nós ia andando, ela também nos ia seguindo. E ali eu ouvia um som de voz e de glória a Deus, de aleluia, e alguém dizia: está chovendo e nós não estamos molhando. Assim Deus faz, irmãos, como nos tempos passados, nos profetas, e como os demais, todos quantos aqueles que oram e buscam o Senhor. Uma certa vez, mais um fato dos aconteceram aqui na nossa região, ali perto da feirinha de Neco. Eu estava na casa do senhor por nome de Raimundo, junto com o irmão pastor Pedro. Isso no passado, quando ali tinha o senhor por nome de Antônio, ele trabalhava com o mesmo patrão dele, chamado Antônio, como no antigo já tinha sido prefeito 2 vezes de Condeúba, Antônio Andrade, como os demais, os antigos conheceu. E aquela criança, talvez de 7 a 10 anos, não me lembro bem, no passado, ali, como tinha condições e já tinha lutado pela vida daquela criança e foi entregue à morte. Uma certa vez eu estava na casa desse Raimundo, quando passa um moço correndo, nós perguntando o que tinha acontecido. Ele dizia assim: a minha irmã acabou de falecer agora. E depois de 3 horas nós saímos para fazer uma visita, entramos dentro daquela casa e aí estava o seu Antônio, pai da criança, com aquela jovem no braço, e nós entramos e falamos para ele: seu Antônio, essa criança não morreu, essa criança está dormindo, o Senhor Jesus pode curar a sua filha, o Senhor crê nesse momento? Ele disse: eu creio. Naquele momento o pastor Pedro leu um texto bíblico e mandou que eu orasse. Aquele momento, quando eu estava orando, eu sentia o poder de Deus, como se eu estivesse flutuando, e ao terminar de orar, aquela criança ergueu a cabeça e olhou para mim e sorriu. Nós falamos: seu Antônio, Jesus curou a sua filha. A mãe estava jogada assim no chão, numa área pro lado de fora, e ela disse: não adianta vocês quererem me enganar, a minha filha tem mais de 3 horas que faleceu, não tem mais remédio para ela. Vocês estão dizendo assim para me levantar daqui, para me consolar, mas realmente o Senhor Jesus tinha estendido a mão sobre aquela criança, e aquela criança levantou. Mas eu quero registrar mais outros momentos que possa transformar a vida de vocês. Que quando o homem ora a Deus, quando ele crê nos céus, quando ele tem essas condições e faça assim, como qualquer um homem de Deus pode fazer. Eu não sou mais do que qualquer um de vocês. Isso é para qualquer homem que faz assim, que ora ao Senhor,
e que crê na palavra e que busca com toda a força. Nós orávamos, sinceramente nós orávamos de uma tal maneira para que Deus estendesse as suas mãos, que nós terminávamos os trabalhos da igreja, mas nós não íamos dormir. Nós subíamos uma serra, dias para o mato e orava, e orava, e orava durante quase a noite toda. Assim eram os nossos passos que nós fazíamos de sempre, para que Deus tenha um contato com o homem. O homem tem que orar. Naqueles momentos, quando o Esther não tinha mais recurso na vida, ela se entregou ao Senhor e disse: vamos orar 3 dias com 3 noites, e o Senhor vai estender a mão dos céus e Ele vai nos livrar. Meus prezados, eu fazia essa viagem nessa situação. Na década de 69 para 70, começou uma seca das mais terríveis que já houve na região. Ali, meus prezados irmãos, eu vivia naquela região, eu trabalhava pregando a palavra de Deus, mas não só de 70, do ano 79, 71, 72, mais ou menos nessa década de 73, já estava devastado a cidade, já estava acabando todas as criações que morriam nos bebedouros aonde se aproximava. A cidade já estava acabando de fechar as suas portas e não tinha mais como outro recurso. Eu cheguei a sofrer grandes necessidades. Muitas das vezes, meus prezados irmãos, enquanto eu orava ao Senhor, mas a minha comida seria um pãozinho, esse pãozinho hoje de 15, 20 centavos. E eu teria que fazer essa jornada. Saí da Bahia para vir para Minas, aqui aonde nós estamos. E eu saí um dia à madrugada, como antigamente chamava candeal, que hoje é cordeiro. Eu não sei mais nem por onde eu passava mais de 40 anos atrás. Eu sei que eu vinha num certo rumo por aí. E eu cheguei em Candeal, na casa do irmão Zé, onde eu deveria comer alguma coisa para me fortalecer na viagem, mas as portas estavam fechadas. Eu queria que seguisse em frente. Cheguei mais um pouco à frente, eu perto de uma serra que eu nem me lembro aonde, eu teria que subir aquela serra. Ali tinha um amigo há muitos anos atrás, eu pensei que lá eu ia encontrar alguma coisa, mas chegando ali também as portas estavam fechadas. Como no tempo de Esther, as portas fecharam para eles de uma tal maneira que tinha que orar 3 dias e 3 noites, até as criações tinham que jejuar para eles escapar com a vida. Já estava tudo preparado para todos serem mortos naqueles momentos, daqueles tempos. Meus irmãos, eu subi aquela serra, muito lento, com muito sofrimento. Falo adiante de vocês que eu não quero que nunca chegue isso para vocês. Nunca aconteça isso nas suas vidas. Que vocês nunca façam isso para os seus filhos. Mas, a chegar ao topo daquela serra, eu já não suportava mais. Eu ali montei naquela bicicleta, mas quando eu dei de sair do lugar, o meu corpo, a minha alma naquele momento, o meu coração bateu forte e as minhas pernas e os meus braços morreram ali e não tinha como eu sair daquele momento. E eu deitei em cima do guidão daquela bicicleta ali, meus irmãos, e chorei amargamente ali. Eu gostaria de visitar aquele lugar, para me chegar ali e ver aqueles momentos que eu passei ali. Numa grande aflição, eu só disse assim: ó Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu sou teu servo, eu ando pregando a tua palavra e eu não tenho mais quem aqui nesse momento. Só eu e tu, Senhor, me encontro aqui nesse lugar. Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe eu cair neste lugar. Meus prezados irmãos, veio uma grande surpresa para mim. Quando eu assim terminei de orar, que
eu ergo os meus olhos adiante de mim. Ali estava uma grande surpresa. Um anjo do Senhor, eu não vi ele. Tinha chegado ali com água e comida para mim. E eu acredito tanto de uma tal maneira que quando eu caminhava, eu flutuava. E quando cheguei ali perto, a glória de Deus me apareceu ali. E eu comi e bebi e me fortaleci. E de maneiras que eu dizia assim: agora eu posso ir até mais 40 dias, porque o Senhor me fortaleceu. O anjo do Senhor me deu socorro. Ele sabia por quê. Se eu caísse nesse lugar, o que ia acontecer? Meus prezados irmãos, isso pode acontecer com qualquer um homem que ora a Deus. Deus possa transformar a vida de alguém nessa tarde. Crer nos céus. Crer no Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu numa cruz pela tua alma. Por isso que o apóstolo Paulo grita alto, segundo o que nós encontramos escrito: esta é a palavra digna de todas as aceitações, porque o Senhor Jesus Cristo desceu do céu para morrer pelo pecador, do qual eu sou um dos principais. Eu sou um dos principais, porque eu, dizia Paulo, persegui a igreja do Senhor. Por isso que a palavra nos grita alto na nossa alma: despertai-vos que dormes entre os mortos, e levantai que vós, Cristo, esclarecerá. Vocês querem que Cristo te esclareça e que te fala forte na tua alma? Crer nesta palavra. Desde o passado, do antigo, que o Espírito de Deus, que examina os corações, sabe disso. Quando no capítulo 53 de Isaías, quando ele dizia: quem creu na nossa pregação? Porque quanto mais prega a palavra de Deus, naquele tempo, principalmente em Israel, endurecia o seu coração. Mas ele dizia: ele vai subindo como renovo e como raízes de uma terra seca, diz o texto de Isaías 53. E não tinha nenhuma aparência e nenhuma beleza que nos chamasse a atenção, que nós desejássemos. Mas o poder de Deus estava ele, para ir uma cruz, ser morto, para que ele ressuscitasse o terceiro dia e subisse ao céu. Eu creio nesse Cristo que nos fez isto por nós. O Senhor Jesus Cristo, depois de que ele foi levado à cruz, ele foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, ele ficou 40 dias, a